Boa noite. Cá estou eu de novo para mais uma live. Peraí. E aí, gente, vamos entrando. Já vou anexar aqui para vocês o tema da nossa live. Vou dar uma anexadinha aqui para todo mundo saber do que a gente vai conversar hoje, né? E a melhora da qualidade. Voltou o som? Então tá. O fone tava aqui fora da caixinha, então tava conectado no fone. Então vamos lá, vou colocar aqui o tema da live pra vocês saberem do que a gente vai falar hoje. Autoestima. Vamos lá. Pera aí, gente, que ele não tá fixando. Melhora na autoestima e na saúde mental. Acho que agora foi, hein? Vou fixar aqui. Pronto. Então é isso, gente. Voltamos aqui para mais uma live da nossa maratona de lives. Como eu já falei com você, nós estamos quase finalizando essa sequência de lives, né? Com temas totalmente voltados para depilação a laser. Então, mais uma vez, eu quero agradecer todo mundo que tem acompanhado. Tenho recebido muitos feedbacks. Espero que vocês continuem assistindo, compartilhando. E lembrando, como eu disse na live anterior, que ao final dessa primeira série de maratona de lives, né, no último vídeo de lives, a gente vai disponibilizar uma surpresa para vocês. Então fiquem de olho, toda quarta-feira a gente tem uma live aqui com algum tema específico, com algum convidado. E hoje o tema da live de hoje é um tema muito especial para mim. É um assunto que, na verdade, fez com que eu descobrisse o meu propósito na depilação a laser, na estética em si, em criar o meu método, né? Então, é uma live de extrema importância. E como eu sempre mencionei pra vocês, né, nunca foi novidade pra ninguém, a depilação a laser é muito mais do que estética. Eu vejo ela como saúde mesmo, saúde mental, qualidade de vida, na autoestima das pessoas. E eu falo isso com prioridade, porque diariamente no consultório, todos os dias, tem pacientes que são afetados de alguma forma, diretamente ou indiretamente, com o excesso de pelo, né? Claro, vale lembrar que a gente tem um infinito mundo que vai estar ligado com a autoestima. Mas hoje eu vou falar para vocês um pouquinho dela ligada com a depilação a laser. Mas para isso, eu hoje vou ter uma convidada muito especial também, que é a Daniela. Ela é psicóloga da saúde e hospitalar. E eu vou bater um papinho com ela hoje sobre esses fatores. Eu quero conversar com alguém que tenha conhecimento do assunto, que faça com que a gente compreenda melhor como que os cuidados estéticos em si podem influenciar direta e indiretamente a nossa saúde física e mental. Então, se você conhece alguém que sofre com excesso de pelos e tem consequências negativas, fazendo com que ela sinta vergonha ir a uma praia, ao pegar um ônibus e levantar os braços, que tenha a autoestima abalada devido a N fatores, manda aqui entrar na live. Ela vai ficar salva também, então vocês podem assistir aqui depois e no canal do YouTube. Então, quem tá aqui também, vale falar, lá no YouTube, Fernanda Guadagnini, todos os vídeos estão lá, tá bom? Deixa eu ver se tem mais algum recado. Não tenho. Então eu vou convidar a Dani agora pra gente começar o bate-papo. Dani já tá online, que eu vi. Vamos ver. Mandei aí.
Deu. Deu. Boa noite. Boa noite, Fê. Tudo bem? Tudo bem? Boa noite, gente. Isso. Dani, tá aí. Tá travado aqui. Aí. Ah, Ai, meu Deus, foi. ficou um filtro, Fê. Vai embaixo, tem uns efeitinhos que dá pra tirar. Vai escolhendo um aí. Não, eu quero... Aí, tirou? Tirou. Aqui, Tá bom. aqui tá sem. Trabalhou muito hoje? Muito. Nossa, parei agora, mas deu tempo de correr ali, tomar um banho e vir pra cá falar com vocês. Ótimo. Dani, Você ó. também, né, Fê, na correria aí? Correria, como sempre, né? Mas também deu pra dar um reboquinho aqui pra ficar plena. Dani, primeiramente eu quero te agradecer para esse convite que eu te fiz para participar da live. Eu trouxe você para conversar comigo no intuito de ir muito além do que eu vejo na prática no meu consultório. Porque eu escuto todo dia um relato, eu vejo todo dia um relato com esses assuntos voltados para autoestima. Só que é muito amplo e eu tô só em uma diretriz, né? Que é com a depilação a laser. Então eu resolvi trazer alguém que domine o assunto para falar com a gente mesmo essa questão da autoestima, diretamente ligada com qualidade de vida, com a saúde mental. E eu quero poder mostrar isso para os meus pacientes que fazem o tratamento já e para os próprios seguidores que estão aqui, que os cuidados com nós mesmos, desde uma massagem relaxante, um banho demorado com uma música gostosa, a uma sessão de depilação a laser, ela é muito mais do que estética. É uma questão que, para mim, envolve a saúde física e mental. Mas aí você vai poder falar melhor pra gente sobre isso. Então, eu quero que você se apresente um pouquinho, fale da sua formação, onde você trabalha, faça seu merchan aí de começo, fica à vontade. Fê, eu queria te agradecer também, né, pela confiança, pelo convite. Estou muito feliz de verdade de estar aqui com vocês. Eu sou psicóloga, né? E aí eu trabalho hoje em dia, assim, eu fiz algumas especializações, mas eu confesso que hoje em dia eu trabalho muito com questão alimentar, né? Compulsão alimentar. Eu trabalho muito com paciente de bariátrica e aí acaba envolvendo a ansiedade, né? Porque a ansiedade acaba desdobrando por vezes no excesso de comida. E aí ele tem muito a ver também com a autoestima, né? Porque impacta diretamente. Na maioria das vezes, é isso que eu acho importante a gente falar, né, no decorrer da live, que não necessariamente a pessoa pode ter sobrepeso, mas não se sentir mal com isso. É diferente de saúde, né, Fê? Porque, assim, por exemplo, quando a gente fala de obesidade, a gente tá falando de uma doença. Então, isso. Não é se você se sente bem ou não, a gente já tá falando de doença. Mas, assim, de modo geral, a pessoa tem que se sentir bem, né? Então, não é só isso. Mas eu percebo muito isso no consultório, assim, com relação à alimentação, são questões que têm aparecido com muita frequência e é o que eu venho trabalhando, assim, né? Trabalhei com um dependente químico já, trabalhei na questão de RH também, mas é que eu mais identifico hoje em dia é o consultório e lá aparece de tudo e aparece muita questão de autoestima, então eu acho que vai ser legal, assim, essa troca, né? Você vai trazer um pouco do que você vivencia e eu também um pouco do que eu consigo ver no consultório. Com certeza, Dani. E como a maioria sabe, você também já sabe, tem 10 anos que eu trabalho com a estética em si. E quando eu criei o meu método, eu fui notando que os benefícios que as minhas pacientes alcançavam, além do resultado de tratamento que eu dava para elas naquele momento, elas tinham um benefício além, que era essa questão da autoestima. Da saúde mental, da própria aceitação dela, dessa questão do corpo, de como ela estava, se estava com pelo, se não estava. E esse benefício, ele impacta diretamente a vida delas. E isso era independente se ela tinha um problema. No caso, se ela me procurava, Fernanda, eu tô te procurando para fazer a depilação a laser porque eu tenho foliculite, porque minha pele é escura. Nem sempre eu tenho uma paciente que me procura por causa de um problema. Às vezes ela simplesmente me procura porque é mais cômodo, porque eu não quero perder tempo raspando. E ao final, ela relata isso para mim. Poxa, como eu tô melhor comigo mesmo, como eu notei que a minha região clareou. E é por isso que eu trouxe você aqui. Para a gente entender um pouquinho como que isso funciona. Porque eu não sou especialista nisso, mas eu sei que isso acontece de alguma forma. Então, assim, para a gente começar mesmo, para a gente
dar uma guinada nessa nossa conversa, eu queria ver se você consegue explicar um pouco. Pode, né? Consegue, é óbvio que você vai conseguir. Mas se você pode explicar um pouquinho pra gente essa questão do que é autoestima, o que é saúde mental, aonde que elas se colidem. Então, fica à vontade. Costuma mesmo ter uma confusãozinha, a gente pode perceber. Mas, assim, a autoestima, Fê, a gente costuma dizer que ela é muito subjetiva, né? Então, ela é literalmente de cada um. Como eu tentei mencionar no início, assim, a pessoa, às vezes, pode ser julgada pelo outro, digamos. A maioria das pessoas podem ver e pensar assim, nossa, fulano tá feia, né? Vamos usar o exemplo que a gente vai falar aqui hoje. Então, assim, fulano tá feia. E a pessoa tá super bem com ela. Então, a autoestima é algo muito subjetivo. Ela é literalmente de cada um, assim, sabe? É o que, como você se reconhece, como você entende, né? Enfim, ela diz de você enquanto sujeito. Agora, a saúde mental, ela é mais, digamos assim, a gente pode dizer que ela tem um padrãozinho a ser seguido, né? Para dizer que a pessoa tem saúde mental, que ela está saudável mentalmente, vamos dizer assim. Ela tem mais facilidade, de modo geral, para passar pelas adversidades, né? Então, assim, todo mundo passa por situações adversas no mundo, na vida, mas algumas pessoas têm maior facilidade de passar pela maioria das situações. E veja bem, a gente não está falando que a pessoa vai passar por todas as situações tranquilo, tá tudo bem, eu não me preocupo com nada. Não é isso. Mas a gente está falando assim, de passar bem pela maioria das situações e não por todas. Então, essa é a maior diferença. A autoestima é muito subjetiva, ela diz de cada um, e a saúde mental diz dessa facilidade que as pessoas podem ter de passar por situações adversas. Aí, se eu não tenho essa saúde mental no intuito de eu não ter essa facilidade de passar por situações adversas, qualquer coisa que o outro falar vai impactar diretamente em mim, porque eu não tenho facilidade de passar por essas situações, né? Então, eu acho que a maior diferença é essa. Um é muito subjetivo, sabe? E essa questão, até do que você acabou de falar, a autoestima é muito de cada um, né? Mas também tem a questão, infelizmente, hoje em dia no mundo, ok, eu, Fernanda, vi um problema em mim, mas tem muito essa questão do outro ver também. Às vezes é uma coisa que nem incomoda. No próprio consultório, acontece muito assim. As minhas pacientes chegam e vai fazer tratamento de virilha. Aí faz o tratamento, aí depois numa outra sessão ela chega pra mim e fala assim: ah, Fê, eu quero fazer o meu buço porque meu namorado falou que eu tô com bigode. Então, às vezes era uma coisa que não era um problema pra ela e que alguém comentou e aquilo ali ela começa a absorver, né? Ela começa, opa, isso aqui não me incomodava, mas fulano falou que eu tô com bigode, falou que eu tô com axila mais escura. Então, isso tem muito a ver o que eu vejo e, infelizmente, hoje em dia, do que o outro vai trazer pra gente, né? Infelizmente, Fê, eu fiz recentemente uma palestra numa escola com adolescente, a gente percebe isso muito, assim, sabe? O que o outro fala costuma, para a maioria das pessoas, ter esse impacto muito grande, né? E eu digo assim, se eu posso dar uma orientação, é a seguinte: avalie as pessoas que você pode confiar e que você deve dar algum tipo de atenção, né? Assim, eu acho que a gente vai ter, né? Eu espero que tenha, a maioria das pessoas tenha, um amigo que você confia, né? Que vai dizer para você, olha, isso aqui realmente eu acho que não tá legal, isso aqui não combina com você. Eu acho legal você ter esse tipo de amizade com uma pessoa que não vai falar na frente de todo mundo, não vai te constranger, mas que vai te chamar no canto e vai falar, olha, isso aqui eu acho que dá para melhorar. Só que, de modo geral, as pessoas têm dado muito ouvido, né, ao que o outro fala. E aí isso é prejudicial à saúde mental. Porque aí se eu for fazer... E aí, Fê, como eu te disse, assim, a gente está falando de depilação, mas existem procedimentos que são graves até, né? A pessoa vai lá e faz uma cirurgia porque o outro falou. Então, eu acho que... E aí às vezes quer reverter. Eu tenho paciente que fez cirurgia e quis reverter. Então, assim, é muito mais grave, né? E aí que a gente consiga fazer essa avaliação mais rigorosa, assim, sabe? De quem a gente deve ouvir e do que realmente deve afetar a gente. Não tô falando que é fácil, é muito difícil, mas que a gente consiga medir, assim, isso aqui tá falando da pessoa, né? Isso aqui não diz respeito a mim. Que as pessoas estão jogando muita coisa no ar e o pessoal tá pegando, assim, né? Então, vamos passar, às vezes, por algumas situações, ouvir e só seguir, né? A gente tem que ter esse controle das nossas emoções, senão a gente vai muito pelo que o outro diz. Voltando, né, em mais um exemplo também, tem uma paciente que eu atendia e ela já tinha lipo, enfim, cor perfeito, a lipo estava perfeita, ela tinha um corpão. Ah, não tá bom, vou mexer aqui. Fez uma lipo em cima da lipo. Dani,
quando eles eu não sei explicar em termo técnico, mas já não tinha gordura e eles enfiavam tanto a cânula que o que que aconteceu? A pele dela, o músculo dela se descolou. Então ela ficou com aquela barriga chapada e com a pele solta mesmo. E não tinha, tava perfeito e ela foi mexer em cima de uma coisa, ouvindo a opinião dos outros e acabou danificando, né, o trabalho que ela já tinha feito e que estava perfeito. E na verdade, Dani, uma outra pergunta. Quando que a saúde mental e a autoestima de uma pessoa pode ser abalada? Você já até falou um pouquinho, mas assim, entra mais um pouquinho nisso aí para mim. Eu acho que fala muito do autoconhecimento, assim, sabe, Fê? Assim, de você se conhecer, você se reconhecer nas situações. Eu acho que quando a gente se conhece... Porque, por exemplo, às vezes a gente realmente está acima do peso. Então, tudo bem, a gente entende que tá. Não estou dizendo que as pessoas deveriam falar isso, porque, enfim, né? Eu considero como falta de noção. Mas, enfim, a gente não precisa sair para aí falando para todo mundo o que a gente acha, né? Sim. Mas, em alguns momentos, a gente entende que a gente precisa melhorar em algo, falando de estética. E aí tudo bem, mas como a gente está falando assim, a gente precisa entender o que que me faz mal, até que ponto eu aguento ouvir e quero ouvir e me disponho a ouvir, porque também cabe muito a pessoa cortar esse tipo de conversa, eu acho, assim, sabe, assim, pô. E a gente fala muito, Fê, de responsabilidade que a pessoa tem que ter sobre os atos dela, sabe? Então, assim, de modo geral, eu preciso me responsabilizar pelos meus atos, né? Eu preciso me responsabilizar pelas minhas escolhas. Então, por mais que o outro diga algo pra mim, eu preciso entender se é isso que eu quero, para que eu, após eu tomar essa atitude, eu de fato tenha uma atitude que eu sou responsável por ela. Porque depois, sabe o que acontece no consultório? Eles falam assim, por exemplo, eu fiz isso porque o fulano falou. Mas a responsabilidade é sua, né? Fulano falou, mas quem andou e foi lá fazer foi você. Quem quis fazer então, foi se você. reconhecer faz toda a diferença, sabe? Se perceber, assim. Sim, com certeza. E Dani, assim, quando a pessoa enxerga, vamos, né? Acaba que a estética engloba tudo. Mas o problema estético em si, ele pode reduzir a autoestima da pessoa. E essa redução da autoestima, ela pode agravar e gerar um problema mais sério, como uma depressão em uma pessoa? Pode. A gente só não pode garantir que esse foi o fator desencadeante. Normalmente as pessoas chamam de gatilho. E na psicologia a gente fala fator desencadeante, mas gatilho, assim, a gente não pode afirmar que é isso, sabe, Fê? Eu dou sempre o mesmo exemplo, assim, até no meu Instagram eu falo isso, assim. Digamos que uma pessoa foi assaltada e aí ela não sai mais na rua. Ela desenvolveu o síndrome do pânico. A gente não pode afirmar que a síndrome do pânico foi por conta do assalto, mas o assalto desencadeou. Então, a estética é a mesma coisa. A gente não consegue afirmar que é isso. Mas se essa pessoa já tem uma predisposição, pode desencadear algo mais grave, sabe? Com relação à autoestima, com relação a uma depressão. E é isso que eu ia te perguntar. Essa tendência, né, a ter a depressão, é só para essa tendência da diminuição da autoestima para impactar a vida da pessoa, para ela ter uma depressão? É só se ela tiver uma tendência à depressão ou uma pessoa que não tem tendência, não tem passado, não tem mãe, não tem pai com nada disso, pode desencadear também? Ela precisa minimamente ter uma predisposição, a gente chama assim, né? A gente não, porque a gente a ciência, a gente for falar de ciência, a ciência não faz assim, correlação, sabe? Assim, fez isso, necessariamente vai desenvolver isso. Não tem essa relação direta, a gente não consegue afirmar. Mas a partir dessa predisposição que a pessoa possa ter, e predisposição, Fê, eu costumo falar muito isso com meus pacientes, assim, igual quando eu falo bem assim com eles, olha, tem algo nesse inconsciente aí que pode ser grave, hein? Aí ele já pensa assim, meu Deus, será que eu fui abusada? Mas o grave é de cada um, Fê. Para você, por exemplo, seu gatinho pode ter morrido e você não conseguiu enterrar ele, e isso para você foi grave. Então, assim, quando eu falo grave, é de cada um. Então, essa predisposição também, ela é de cada um. Não necessariamente assim, ai meu Deus, eu não fui abandonada, eu não fui nada, então eu não tenho predisposição. Não é isso. É muito subjetivo. Mas a pessoa tendo essa tendência, já algo que tá lá no inconsciente, às vezes esse gatilho, sabe? Ai meu Deus, eu poderia ser melhor, eu poderia ser mais bonita, eu poderia... E aí desenvolve algo mais sério. Sim, e é muito, a gente conversando, né? Acaba que eu trago muito pro consultório, né? Pro meu lado, claro. assim. E eu tenho alguns casos específicos, assim, todos me marcam de alguma forma. Que eu tenho um paciente que vai chegar no consultório porque tem uma foliculite, vai chegar um paciente que tem uma pele mais escura.
E chegam os pacientes que, de fato, choram, contam a vida. E dentre eles, até tem no meu feed, quem tiver interesse, vai lá, que tá mais para baixo, mas se der eu posto depois, de um rapaz que chegou no consultório. E ele tinha a região do pescoço, barba também, pescoço. Esse. Dani, ele chegou de uma forma no consultório, e aí chegou ele e um amigo. E o amigo que ficou narrando, porque ele só chorava. E ele falou que que na adolescência eles falavam que eram espinhas, e ele fez tratamento com Roacutan e nada resolveu. E já tinha 2 anos, isso foi um pouquinho antes da pandemia, que ele não saía de casa. E na época, não era comum, não era obrigatório usar máscara, mas sabe aquelas bandanas, tipo que roqueiro coloca? Ele colocava no rosto para esconder. E quando ele chegou no consultório, eu fiquei muito sensibilizada, porque eu confesso que era tão grave que eu falei assim, meu Deus, e se eu pegar ele, não consegui? Mas peguei porque ele já tinha tentado tantas coisas. E aí a gente fez. Foi um trabalho árduo, foi um trabalho, assim, com maiores sessões do que eu faço comumente. Quando ele foi tendo resultado, gente, você viu a foto, a forma que ele ficou, a forma que ele trouxe para mim essa resposta do tratamento dele e na qualidade de vida dele, foi surreal. Foi uma história assim que realmente me marcou muito, porque modificava o rosto, né? Modificava o aspecto da pessoa. Tem casos da última paciente que eu atendi, que eu me lembro também. Ela estava muito chateada, ela já fazia o tratamento comigo e ela começou a fazer queixo. E ela estava muito chateada porque no trabalho dela já iam liberar para ela não usar máscara mais. E ela falou que ela não conseguia, que ela, na hora de conversar, ela tinha o hábito de conversar quase que olhando para baixo, porque ela tinha vergonha. E aquilo ali fazia com que ela também reparasse em outras pessoas. E ela ficava vendo, poxa, fulano não tem, só eu tenho isso aqui. Então tem muitos casos que realmente é aquilo, é de cada pessoa, é de cada nicho, né? A gente tem isso no mercado de pessoas obesas, de pessoas que fazem a depilação a laser, de pessoas que querem uma lipo. E que a gente vê que realmente muda. E aí é onde mudou a autoestima e mudou a qualidade de vida. Que aí é onde que eu acho que entra essa questão da saúde mental. Ela soube, foi difícil, mas ela soube lidar com aquilo e voltar para a vida. E ver que valeu a pena e conseguiu voltar a fazer as coisas que antes ele não fazia, né? Então eu acho que isso é muito relativo mesmo, do que a pessoa quer. E tem casos mais graves, a gente pode dizer assim, né, Fê? Porque esse caso impacta realmente diretamente na vida, na vida social, na vida profissional, né? E muitas vezes, como eu falo da depilação a laser, as pessoas não têm noção. As pessoas acham que quem faz depilação a laser é luxo. E eu falo que não é, gente, não é. Tem gente com casos de saúde. E é a frase que você falou, e como diz aquela música, cada um sabe a dor, a delícia de ser o que é. Tem paciente que às vezes tem um buçozinho aqui, mas que aquilo ali é o fim do mundo para ela. Então eu tenho que saber respeitar que aquilo ali está incomodando ela. E vou tratá-la da mesma forma que eu tratei o paciente que chegou com o rosto deformado, com as foliculites, né? Então... Isso é tão importante, né, Fê? A gente não diminuir a dor da pessoa. Porque, assim, é o que eu falei, assim, se pra você um gatinho doente é uma dor terrível, tá tudo bem, é pra você, né? A gente não pode diminuir a dor da pessoa. E realmente, às vezes vai chegar a gente lá que pra você pode parecer, mas nem é tanto, mas se incomoda ela, é dela, né? É dela, e a gente tem que respeitar, com certeza. E muitas vezes eu também vejo que tem pessoas que não têm noção do quão a autoestima dela tá abalada por alguma situação. O que eu vou te... Porque às vezes a gente acha que tem que ter um problema, né? Eu sou magra demais, meu Deus. E não, muitas vezes você tem um probleminha ali na sua autoestima que talvez você nem percebeu. E eu vejo isso também no consultório. Como que eu vejo isso? Muitas vezes a pessoa chega no consultório que, eu fiquei sabendo de você e aí eu não tô tendo, sem problema aparente. E aí eu cheguei até você, quero fazer a depilação porque eu tô cansada de passar cera, tô cansada de usar gilete. Por que que eu não... E começa o tratamento. No decorrer do tratamento, ela fala... É muito comum escutar essa frase. Fala assim, Fernanda, por que que eu não te achei antes? Por que que eu não achei esse tratamento antes?
E eu sempre falo o seguinte, muitas vezes as pessoas sabem o problema. Igual ela não procurava porque não incomodava. Mas ela sabia que ele estava machucando, que ele estava dando uma foliculite, então ela ia retardando para procurar um tratamento de depilação a laser. E aí, quando ela começou o tratamento e ficou vislumbrada que estava dando uma resposta legal, ela fala assim, meu Deus, como a minha pele está mais clara. Nossa, como que minha axila está mais clara. Então, inconscientemente, ela não sabia que isso incomodava até quando ela viu o benefício que trouxe para ela. Então, a gente tem que saber, é um assunto muito ligado, se conhecer e ver o que o nosso eu, né? Entender o E dá nosso para eu. perceber a mudança no comportamento na hora, né, Fê? Muito, muito. E é surreal, é surreal. Nós, né, você trabalha diretamente, eu acabo que também trabalho um pouco com essa questão, é nítido. A felicidade de uma pessoa em estar bem com ela por qualquer fator que seja, né? Isso. Seja um fator físico, seja um fator mesmo mental. Então, isso é muito importante. Dani, uma outra pergunta que eu quero te fazer. Acontece da pessoa ter algum problema, chegar, né? Ter algum problema nessa redução da autoestima dela e não saber a origem, o que está causando isso, ou ela sempre chega até você trazendo um problema? Não, eu acho que posso dizer que é meio a meio, assim. Tem gente que sabe, ou pensa que sabe, né? Que às vezes pensa que sabe uma coisa no consultório, a gente vê que é outra causa, mas muita gente realmente não sabe a causa, sabe? Assim, eu tô mal, e aí é o que você falou também, Fê. Assim, tem gente que nem se permite ficar mal porque ouve muito isso, né? Mas você tem, sei lá, você tem dinheiro, você tem um emprego bom, você não pode ficar mal. E neurônio tá aqui, né? Não tem nada a ver com isso aqui que tá acontecendo aqui fora. Então, é automático que acontece. Mas, assim, de modo geral, tem muita gente que não sabe o motivo pelo qual ela tá mal, né? Ou baixa autoestima, ou uma depressão, muitas vezes não sabe. E aí, em terapia, a gente consegue avaliar isso. Agora, Fê, o que a gente entende que, assim, por exemplo, que é uma depressão, ou que de fato é uma autoestima que está prejudicada e que a pessoa precisa de auxílio profissional, assim? Eu costumo dizer que são duas coisas, assim. É a frequência com que isso acontece, porque aí, Fê, é diferente de falar assim, olha, um dia me chamaram para ir à praia e eu não fui. Eu não estava bem, eu estava me achando gorda. É uma coisa, um dia. Então, é diferente. Então, aí por isso que a gente tem que avaliar a frequência com que acontece, né? Se é um dia ou se é sempre, a pessoa nunca vai. Então, é diferente. E a gente precisa avaliar também o prejuízo que isso traz. E o prejuízo, ele precisa ser profissional, pessoal. Então, digamos, a pessoa começa a perder oportunidades, né? Ela poderia, sei lá, ela poderia ir para uma entrevista de emprego que vai um emprego maravilhoso, enfim. E aí ela deixa de ir porque ela acha que aquela roupa que ela tinha que usar ficou... Aí, enfim. Então, a frequência com que acontece e quais são esses prejuízos são dois fatores que a gente precisa analisar com muita cautela no consultório. A gente analisa essas duas causas e aí a gente entende se realmente tem esse prejuízo. Porque às vezes também, Fê, acontece o contrário, né? A pessoa fala assim, eu tô mal, mas chega lá, tá conseguindo, não menosprezando a dor da pessoa, mas eu quero dizer assim, ela consegue viver a vida normal, ela não deixa de fazer nada, ela não deixa de ir à praia, ela não deixa de trabalhar, ela não deixa... Então, é um tipo de questão na autoestima. Aí tem aquela pessoa que não faz nada, nem socialmente falando, com seus amigos, e atrapalha também o profissional. Então, são duas avaliações que a gente tem que fazer. A frequência com que acontece e quais os prejuízos que isso traz para a pessoa. Isso que a gente avalia no consultório. Isso é muito mais fácil, né? Quem dera se todo mundo chegasse no seu consultório e falasse, ó, Dani, eu tô te procurando por causa disso, 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 porque eu não vou à praia por isso. Se soubesse, né? Seria muito mais fácil. Eu até tenho também um caso de uma paciente que ela é casada, tem filhos, e que ela estava tendo problema no relacionamento, porque ela não estava indo à praia. Quando ela ia, e era uma coisa, o marido surfa, gosta, e quando ela ia, ela só usava short, porque ela tinha a virilha mais escura. E aí, depois que ela engravidou, piorou ainda mais, e ela sofria muito com foliculite. Então, isso impactava muito. E é onde eu chegava. A paciente, ela chegava querendo que eu resolvesse aquele problema e se debulhando para mim que eu tinha que resolver, porque aquilo ali estava afetando a vida diária dela. Ela não estava diretamente. E era todo final de semana, ela tinha que ir à praia ou ela não ia. Aí o marido ia nervoso porque não levava as crianças, enfim. Então, fácil seria se todo mundo soubesse o problema, né? Se soubesse como estava, né?
Mas Mas infelizmente é raro, saber mesmo é raro. é E às sim. vezes, Fê, até por exemplo, só para te dar um exemplo, assim, como eu trabalho com alimentação, na maioria das vezes a pessoa fala assim, olha, eu tenho uma questão muito grande, e a pessoa usa muito a expressão compulsão alimentar, às vezes sem ser, mas enfim. Virou moda. Eu tenho compulsão alimentar, eu como muito. Você come muito o quê? Chocolate. Já não é compulsão alimentar, né? Tá? Enfim. É E gosto, aí, você gosta de chocolate, é seletiva. E aí a pessoa fala assim: ah, mas por que você come? Porque eu gosto. Normalmente a pessoa fala, porque eu gosto, porque é gostoso. Quando a gente vai investigar, às vezes, assim, eu tenho um paciente que ele mora sozinho já, e ele é homossexual. E os pais não sabem. Ele mora sozinho já. E aí, a gente descobriu, olha só pra você ter uma ideia, a gente descobriu que a compulsão alimentar dele era para inconscientemente ele ficar mais gordo. E aí, quando ele vai à casa dos pais, os pais não ficam perguntando assim: e aí, cadê a namorada? Cadê a namorada? caramba. Então, é inconsciente, sabe? Mas na cabeça dele, quando ele chega ao consultório, é assim: não, eu como muito, eu só quero resolver isso. Mas aí, quando a gente busca lá atrás o motivo, aí você descobre um mundo de coisas. Então, é só em avaliação mesmo, né? Mas aí, às vezes, a gente trazendo para o seu exemplo, a pessoa, não, se a questão dela for, por exemplo, pelo, ela dificilmente vai aceitar isso, assim, para ela mesma. Poxa, eu tô mal por causa de pelo. Ela não vai querer aceitar isso, sabe? Ah, que bobeira. Porque a população, de modo geral, vai falar isso para ela também, né? Ah, que bobeira, fulano tá morrendo, tá acontecendo não sei o quê. É, E a gente conta o problema do outro como sendo maior, como se fosse assim, você não tem direito de sofrer, tá? Porque tem gente é isso passando aí. fome, então você não pode sofrer. E aí a pessoa não quer aceitar para ela que às vezes a questão dela é o pelo. E às vezes é. Então, assim, que a gente aceite, entenda que a gente tem que aceitar o nosso problema. O que é nosso, independente do tamanho, independente do que as pessoas acham. Se é uma questão para a pessoa, que ela busque melhorar, se ela puder, né? Exatamente. Porque senão, eu falo por mim, uma experiência própria. Quando eu entrei num processo de ansiedade, que eu não aceitava, das pessoas virarem Uhum, para mim e falar, mas Fernanda, tá tudo bem? Você não uhum. tem... E eu ficava assim, meu Deus, tá tudo bem. E aí você vai piorando ainda mais. É, Então você é. tem sim que auto se conhecer em qualquer trâmite da sua vida, seja no estético, seja no mental, para você se ajudar, se permitir se ajudar. Isso é muito importante. Isso Verdade. todo mundo tinha que saber um pouquinho, né? E na verdade, aproveitando dessas questões, Dani, eu queria saber assim, tem comportamentos quais os comportamentos que podem ligar assim um sinal de alerta para as pessoas que têm baixa autoestima? O que que normalmente você detecta como pontos assim, fulana tá com a baixa autoestima? O primeiro, Fê, assim, é a pessoa deixar de fazer coisas que antes ela fazia, que antes ela gostava de fazer. Ou o exemplo que a gente deu anteriormente, que ela nunca fez, nunca vai fazer, não vai à praia de jeito nenhum, acabou. Agora, também é um sinal de alerta a pessoa que fazia, sabe? Às vezes ela fazia, ela gostava, ela se divertia, e agora a gente tá falando de autoestima de um modo geral. Então, assim, a pessoa saía com os amigos. Aí agora ela não sai mais, porque ela acha que toda roupa que ela coloca tá ruim, né? Ou ela acha que se ela levantar o braço um pouquinho, pode aparecer uma parte mais escura e ela não gosta. Então, quando a pessoa deixa de fazer algo e ela começa a perder oportunidades, como também a gente já falou, e aí eu não digo só de emprego, né? Oportunidades, assim, de sair, de conhecer novas pessoas, coisas que antes ela fazia, agora ela deixa de fazer. Eu considero que é o maior sinal de alerta que a gente tem que ter enquanto profissional e enquanto familiar, de repente, que convive com alguém, né? Quando a pessoa vai deixando de fazer algo que ela fazia antes, eu acho que é o principal ponto que a gente tem que ter atenção. E eu posso imaginar que você deva ter casos assim, né? Da pessoa que aos Sim. pouquinhos, e é bem devagarzinho, assim, ela vai deixando de fazer coisas, né? Sim, porque quando são muito novinhas, né, não tem essa noção. Conforme vai entrando na vida adulta, e aí começa em todos os trâmites, né? Ou ir à praia mais, ou a vida sexual também. Ela com si próprio também, porque chega uma hora que a gente tem maturidade de se olhar e falar, opa, né? Isso aqui eu tenho que cuidar um pouquinho. Sim, É comum no consultório, essa questão, igual você falou, a pessoa, eu escuto muito isso, dela começar a reparar em outro, achar que todo mundo tá reparando nela. Então ela isso. fica assim, ai meu Deus, tá todo mundo vendo, então aquilo ali se torna um problema maior. E eu já ouvi também, e aí eu queria ver se isso realmente é normal. Quando é um problema meu, eu reparar nos outros. Isso é pra gente se comparar? Isso serve como forma de comparação? Ou pra gente falar assim, opa, o problema não é só meu? Como que é isso aí?
Também, mas eu penso, Fê, assim, que é muito de... É sem perceber também, assim. Quando eu passo por algo, eu acho que todo mundo passa. Você pode reparar, se tem alguém que fala muito dos outros, ela acha que todo mundo fala. Ela vai conversar com você assim, vai falar, nossa, eu entrei naquela sala ali, todo mundo ficou falando de mim, eu tenho certeza. E às vezes o pessoal nem olhou para ela. O pessoal viveu a vida deles e ela falou, não, eu tenho certeza, todo mundo ali tá falando de mim. Normalmente, essa pessoa é a que fala do outro. Normalmente, não tô afirmando. Mas assim, acontece em todas as possibilidades da vida, sabe? Então, assim, se eu tenho uma questão que eu olho muito para ela, então, digamos, eu tenho o que eu considero um defeito aqui e eu olho muito para cá, eu imagino que tá todo mundo olhando para cá, porque eu tô olhando, então eu acho que todo mundo tá olhando. E isso é na vida mesmo, assim. Como eu te disse, falar até uma coisa meio polêmica. Por exemplo, traição, sabe? Aquela pessoa, e aí eu volto a dizer, eu não tô afirmando, a gente não consegue afirmar nada em ciência, mas normalmente aquela pessoa que fica assim, toda hora, sabe? Cadê seu celular? Deixa eu ver seu celular. Você tava com quem? Você tava fazendo o quê? Isso diz da pessoa, né? Tem uma frase famosa que fala que quando Pedro fala de Paulo, eu sei mais de Pedro que de Paulo. Porque quando eu tô falando muito com você ou de você, eu tô falando da minha percepção de você. E se eu tô falando da minha percepção, eu tô falando de mim. Então, tem aquela pessoa que gosta de todo mundo, que acha todo mundo legal, que não vê nada. Normalmente ela tá falando dela. E o contrário também, né? Aquela pessoa que fala, ai, falo mal de todo mundo, todo lugar que eu chego, eu acho que todo mundo, ninguém gosta de mim. É porque eu, no lugar que eu chego, eu nunca gosto de ninguém. Então, eu acho que no lugar que eu chego, ninguém gosta de mim também. Então, é uma visão generalista, né? Não, a gente não pode afirmar que são 100% dos casos, e nenhuma possibilidade. Mas acontece muito, assim. Então, quando a pessoa foca muito num problema dela, ela acha que tá todo mundo olhando. O que ela faz com isso, Fê? Ela vai constrangendo cada vez mais, escondendo cada vez mais, parando de fazer as coisas cada vez mais. Por isso a importância de, se você tem a possibilidade de melhorar algo que te incomode, não deixe de fazer isso, né? Com certeza. Por menor ou maior que seja. Isso. Eu concordo. E Dani, assim, quais são as orientações que você geral, né? Orientação geral, não voltada só para depilação a laser, não. Quais as orientações gerais, assim, que as pessoas devem seguir nesses casos de baixa autoestima? Para não ter um prejuízo na saúde mental? O que elas devem fazer? O que você, como psicóloga, acha aí? Eu acho que quando a gente fala de autoestima, a gente pode mencionar duas coisas. Uma é o que a gente acabou de falar. Se você tem a possibilidade de melhorar algo que te incomode, né? Faça. Né? Avaliando todos os riscos, prejuízos, se é reversível, se não é, né? Avalie tudo como adulto que somos, então faça a avaliação e entenda se realmente você precisa fazer. E a segunda é procurar ajuda profissional do psicólogo, psiquiatra, psicanalista. Por quê? Porque eu uso esse mesmo exemplo, eu vi numa palestra uma vez, que as pessoas acham, Fê, que você recebeu um diagnóstico, seja de depressão, enfim, algum diagnóstico, é um poço, assim, que você vai cair no poço e acabou sua vida. E essa palestra que eu vi, ela falava assim, que receber um diagnóstico é exatamente o contrário. É a escada que vai te tirar desse poço que você está hoje. Sim. Então, não é que o diagnóstico vai te marcar, você tem depressão, tá marcado e acabou. Não, a partir do diagnóstico, você consegue ter acesso a tratamentos eficazes, porque você vai ter acesso ao tratamento que realmente importa. Então, se você tiver que ter acesso a um medicamento, você vai ter acesso a um medicamento de fato para o que você precisa, né? Sim. Então, eu brinco que para médico, psicólogo e advogado, você não pode mentir, né? Porque se você chegar e falar que você está com dor de barriga, vai tratar sua barriga. E se você está com dor de cabeça... Com certeza. Então, a gente percebe que às vezes é o que eu falei, Fê, eu acho importante a gente repetir, porque assim... Como a sociedade ela impacta diretamente no que as pessoas pensam, quando é uma questão com pelo, por exemplo, pode parecer coisa pequena, sabe? Mas se isso impacta na sua vida, você precisa fazer esses dois caminhos. Você vai fazer sua avaliação, né? Então, um é resolver a sua questão, se você tiver essa possibilidade, e aí eu digo possibilidade financeira, possibilidade de acesso, enfim. E paralelo a isso, se foi isso e resolver, tá tudo bom, tudo bem, como você citou exemplos, que aí a pessoa já sai de lá e já tá tudo bem, então era uma questão. Agora, caso não, a gente procure ajuda profissional também do psicólogo, para que a gente consiga sair desse poço e acertar o tratamento, né? Então a pessoa vai ter um tratamento certinho para aquilo que ela tá sentindo e ela vai ver uma melhora, assim, surreal. Mas precisa procurar ajuda, né? E essa questão aí que você falou, eu não tinha pensado dessa forma. E é muito verdade, essa questão de você ser, né, fechado com um diagnóstico, poxa, e agora?
Não, é uma guinada para você resolver a situação. Isso. Aí até me veio à cabeça, quantos pacientes eu recebo no consultório que já foram em dermatologistas e que têm problemas com a foliculite, que aí vai gerar todas as consequências negativas que a gente já sabe aqui, que aí chega e aí a dermato fala, ó, você tem esse problema de foliculite, de pelo encravado, não vai adiantar você tomar remédio, não vai adiantar porque a gente vai tratar momentaneamente. Seus pelos vão estar aí. Então, você vai procurar a depilação a laser, que é a única coisa que vai cessar o seu problema. Então, se a pessoa tem oportunidade, opa, já sei que eu tô com esse problema, vou resolver? Pô, vou lá na Fernanda, vou fazer meu tratamento e tá tudo certo. Então, isso é muito importante. Não pegar diagnóstico como o fim do mundo, mas como uma solução de um problema. Como um meio de resolver. Exatamente. Muito bom. Muito vale essa dica, tá? Vou botar no meu caderninho. Dani, a gente tá quase finalizando. Mas eu queria entender assim, então, qual que é a importância do paciente, né, da pessoa, entender o problema dela e buscar o tratamento? Qual que é a importância mesmo dela falar, opa, eu tô com um problema e eu vou buscar ajuda? Eu acho que é um pouco disso que a gente acabou de falar, assim, né? Enquanto você não aceita, você fica na negação, você não trata, né? Você fica aqui negando e tem inúmeras possibilidades, a medicina está super avançada. E enquanto você está na negação, você não trata. Quando você aceita, quando você procura ajuda, o tratamento vai certeiro, assim, sabe? E aí você percebe a melhora. Tem casos, falando da psicologia, né? Que não tem, a gente não costuma falar de cura, mas a gente fala de remissão dos sintomas. Então, se você tinha um sintoma, né, depressivo, digamos, aquele depressivo padrão, assim, que a gente fala, né? Que fica na cama, que não sabe trabalhar. Quer tomar banho. Isso. E aí você consegue acertar o tratamento, poxa, você vê que os sintomas vão desaparecendo, no sentido assim, desaparecendo daquele momento da pessoa, né? A gente não pode afirmar que ele nunca mais vai voltar, como nada na medicina, né? Você trata um câncer, você não tem como afirmar que ele não vai voltar. Sim. Mas, assim, a gente percebe essa melhora, assim. Então, eu acho que a maior importância de procurar um tratamento adequado é você ver essa melhora, como a gente mencionou do diagnóstico. Receber o diagnóstico. A gente vê muito isso com mãe de criança, né? Assim, você dá um diagnóstico, parece que acabou o mundo, assim. A gente entende que é uma tristeza, você não tá esperando, né? Mas, assim, poxa, receber o diagnóstico, digamos, de TDAH, a melhora depois é uma coisa surreal, porque aí a pessoa acessa o medicamento, ela acessa o tratamento. Então, não tô falando que você vai receber um diagnóstico feliz da vida, né? Meu filho tem TDAH. Não sejamos hipócritas, né? Mas, assim, receber o diagnóstico, a tendência é essa, é acertar no tratamento e perceber essa melhora, sabe? Agora, enquanto a gente fica na negação, ou enfim, ou culpando o outro, fulano que fez isso, fulano que fez aquilo, aí a gente vai ficar na mesma posição, só reclamando e sofrendo, infelizmente. Com certeza, com certeza. Dani, conversamos. Falei, falo rápido. As maiores dúvidas. Quero te agradecer. Acaba que passa tão rápido. Eu olhei, já tem quase 50 minutos que a gente está na live. Eu falei que ia ser 30 minutos, que ia ser bem rapidinha. Mas, ó, quero te agradecer novamente por você ter aceitado para a gente conversar um pouquinho dessa questão da autoestima como um todo. O pessoal entendeu aqui que a autoestima ela está direcionada a vários assuntos, né? Que a gente deixou bem amplo. Eu que liguei um pouquinho nessas questões da depilação a laser. Muito, muito obrigada. Precisando de qualquer coisa, eu estou à disposição, tá? Deixa aí seu Instagram pro pessoal. Fala aí, merchanzinho, pro pessoal te seguir. Eu tenho falado muito sobre isso no Instagram, Daniela Sampaio. Eu tenho mencionado muito essas questões, porque realmente tem aparecido com muita frequência. Acho que você também vê lá, né, Fê? E eu queria te agradecer também, mais uma vez, agradecer da confiança. Foi muito legal estar aqui com você. Amanhã eu tô lá no seu consultório. É isso aí, Dani é minha paciente também. Amanhã eu tô lá e é isso. Muito obrigada mesmo. Assim, espero que se alguém tiver dúvida, alguma coisa, quiser mandar depois, acho que a gente pode responder. Quem for ver essa live depois, se você estiver assistindo depois e mandar pergunta, a gente vai ter o maior prazer em responder. Com certeza, Dani. Ó, boa noite e até amanhã, se Deus quiser. Até amanhã. Tchauzinho. Beijo. Beijo. Vamos lá, gente. Você consegue desligar aí, Dani? Desligou. Ai, gente, então. Acredito que ficou claro, né? Tudo que a gente conversou aqui, a gente conseguiu esclarecer muitas dúvidas sobre o tema, apesar de ser um assunto amplo, como vocês viram, né? De ter
vários quesitos ligados que podem influenciar na autoestima, né? Seja no aumento, seja no declínio da sua autoestima. Hoje, para mim, ficou muito mais evidente que o meu método de depilação a laser, o método Fernanda Guadagnini, ele tem ajudado bastante nessa questão da autoestima, né? Com quem tem problemas com os pelos, com as consequências que o excesso de pelo vai trazer, seja com a foliculite, seja com o escurecimento da área. Então, eu espero que vocês tenham compreendido, tenham realmente visto, né, que a depilação a laser é muito mais que estética, ela está envolvida, assim, na nossa saúde mental. E eu quero agradecer todo mundo que ficou aqui. Como o Dani disse, se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar aqui. Ou quem for assistir essa live depois, pode perguntar. Segue ela lá, que ela tem conteúdos muito legais, tá bom? E semana que vem, estarei aqui novamente com mais uma live da nossa maratona de lives. E fiquem de olho. Não se esqueçam de se inscrever lá no canal do YouTube, que logo, logo vai ter novidade, surpresa para vocês, tá bom? Beijo, boa noite para todo mundo e obrigada mais uma vez.